Diletos amigos, saudações a todos. Hoje, nesse episódio, vou tirar algumas dúvidas com relação a uma das áreas de atuação na neurocirurgia, que é a cirurgia de coluna. Mas antes, gostaria de fazer uma correção de um dos episódios anteriores. No episódio que falamos do Dia das Crianças, esqueci de mencionar uma pessoa muito importante na minha formação em neurocirurgia, o professor Dr. Mauro Guerra Terra. Dr. Francisco Mauro Guerra Terra. Foi importante e uma das minhas inspirações em se tornar neurocirurgião. Tenho aqui em minhas mãos um livro que ele me deu o livro de presente, na época em que eu ainda fazia residência em cirurgia geral, para ser usado quando fosse neurocirurgião. O Dr. Guerra, ele já nos deixou e com certeza faz muita falta na neurocirurgia. Meu muito obrigado ao professor, e não poderia deixar de falar isso aqui em público e agradecer a ele. Para representar a nossa audiência nessas perguntas realizadas, eu trago aqui a doutora Alessandra. Muito obrigada, antes é uma honra representar os pacientes, né, que enviaram questões, então eu espero estar à honra desse compromisso. Tenho certeza que sim. Tá? Vamos falar hoje sobre doença da coluna. Tá? A gente recebe várias perguntas sobre doenças de coluna e vamos tentar esclarecer da melhor forma possível. É um tema interessante, porque quando a gente questionou, né, sobre temas que gostariam de serem abordados, esse foi um tema bastante comum, né, então, né, cirurgião plástico gosta de organizar tudo, então acho que antes da gente começar com as perguntas, eu gostaria de que você explicasse para a gente, assim, um pouquinho da estrutura da coluna, né, É, né, da onde começa, onde termina, sempre a gente fala de dores no ciático e tudo isso, então, acho que a gente tem que começar com a base, né. excelente pergunta. Bom, a coluna vertebral é essa estrutura composta pela coluna cervical, coluna torácica ou dorsal, coluna lombar e também a região sacral. Ela que dá essa sustentação e ela faz esse ligamento, né, das estruturas, né, a proteção também das estruturas do crânio para o resto do corpo, tá? Então a Isso. função dos ossos da coluna é Sustentação e proteção. isso, eu brinco que é do ligamento, né, assim, da ligação entre o que a gente tem na parte da cabeça, até chegar essa informação na Sim. parte dos membros, até o do último no dedão do pé, é ela quem organiza É, a fiação, para se dizer, né, que sai do cérebro até isso. a parte de baixo. A coluna tem essa parte óssea, onde tem as suas doenças, mas vamos falar também das doenças de estruturas que passam pela coluna, na medula também. Isso faz parte das doenças da coluna espinhal, né? Bom, perfeito, eu acho que é uma das queixas mais comuns, né, acho que todo mundo Sim, tem até piadinha, né, que se você acordar sem dor, você tá morto, né, a partir de sim. uma certa idade. Todo mundo algum dia vai ter uma queixa de dor na coluna, seja de dor cervical, dor lombar. Não quer dizer que isso você necessariamente vai ser encaminhado a uma Eu vou cirurgia. te perguntar assim, dor cervical é dor no pescoço, Dor no pescoço, isso então dor no é pescoço, dor nas dor costas, nas costas. dor no bumbum, dor no ciático, né, que a Isso, gente o conhecido nervo nervo ciático, né, ciático. também fazem parte das doenças, né, que podem estar relacionadas à doença da coluna vertebral, né. Normalmente, mais da metade das consultas que eu faço está relacionado à doença da coluna, sempre queixa de dor, né. Eu acho que deve ser um diagnóstico muito difícil, né, porque assim, a gente as doenças de coluna, por exemplo, você pode ter dor no braço, formigamento na mão, Sim, formigamento no braço, dor na mão, dor no braço, dor isso. na perna, dor no meio da perna, no começo da perna, então como, né. É, a inspeção, né, a investigação da doença da coluna, ela tem que ser muito minuciosa, tá. A gente vai falar depois dos exames, mas assim, hoje em dia, depois dos 40 anos, qualquer um que fizer um exame possivelmente vai encontrar alguma alteração. O importante é saber quando que essa alteração, de fato, ela representa uma doença. Nessas estruturas, igual mostra o modelo, você pode ter tanto alterações quanto no que seria os nervos, né, representado por essas estruturinhas amarelas,
nos discos intervertebrais, que são entre essas estruturas brancas, e mesmo alterações nos ossos, né? E cada conjunto, seja ele de forma unilateral, bilateral, cada um desses nervos, ele pode produzir uma dor. Então, assim, tratar as alterações talvez não melhore o seu problema. Então, na coluna é onde você tem que tomar o maior cuidado em se Com indicar um diagnóstico um correto. diagnóstico correto. Tá, porque assim, muitas vezes você tem uma dor num lugar, faz um exame, acha alguma coisa em outro lugar Que que não não é representa aquela que dor. não representa aquela dor. Então você Pra- aí se você tratar o que você está achando no exame, Você não não vai só não obter melhora a dor, como deve como ainda piorar em pode outro lugar. piorar em outro lugar. É, isso é bastante Uhum. complicado. E baseado nisso, então, assim, quando eu tenho uma dor, né, assim, você vê que eu posso ter dor em qualquer lugar, desde o pescoço Sim, até o dedo do pé. até na cabeça, né? Lembrando que você pode Exato. ter na coluna com irradiação à cabeça. Nossa. Então, quando como procurar quem trata, né, porque a gente hoje, a gente pode desde do fisioterapeuta, a gente pode tentar uma acupuntura, a gente pode tentar, assim, vários pacientes Isso. tentam várias coisas, Excelente numa pergunta. tentativa de E sanar isso. eu acho que assim, quando você tem uma dor que ela é atípica, não é aquele paciente que tem aquela, digamos assim, uma dor crônica que ela não muda de característica, que já foi determinado que aquela dor deve ser tratada, ele não mudando essa dor, ele, ele vai manter esse acompanhamento. É importante você procurar um médico quando você tiver uma dor que você às vezes nunca apresentou antes. Por exemplo, você acordou com uma dor que irradia pela perna de manhã, fez um E a esforço no dia que dia. vai para a perna, você Isso, tá com uma que anda pela perna, né? Que uhum. você sente que a dor começa na coluna e está incomodando o seu joelho, o seu pé, e você não tinha aquela dor no dia anterior e você fez um exercício no dia anterior mais pesado. É importante você procurar um médico. Você pode até procurar um clínico geral, não tem problema. Ele Hum. também está capacitado pelo menos, a dar esse tratamento inicial. Você não precisa ficar com dor esperando, às vezes, passar em um especialista, tá? Mas, normalmente, ou o fisiatra, ou o reumatologista, o ortopedista e o neurocirurgião, eles estão, digamos assim, mais aptos a darem um diagnóstico de doença de coluna, tá? Então, qualquer um desses 4 profissionais, Sim, é eles claro. vão poder avaliar e dar o diagnóstico, né, do que está acontecendo, do que precisa ser Sim, feito. o fisiatra e o reumatologista são clínicos, mas têm uma Uhum, capacidade de diagnóstico. O exato, ortopedista e o neurocirurgião, neurologista também, né, eles já atuam mais na parte cirúrgica. perfeito. Bom, então a gente já viu quem trata e eu imagino que as causas, né, o que dá o que causa esse tipo de dor deve ser múltiplo, né, você Sim, pode ter várias. as causas, né, das dores nas colunas, você pode ter desde alteração do osso, tá? Desde alteração de ligamento, desde alteração de musculatura, alteração dos nervos que passam dentro da coluna, Então muitas tá? coisas não são nem operáveis, né, se você de repente você falar que tem algumas Isso. Por exemplo, você pode ter feito uma força muito grande no dia anterior e ter uma dor muscular que vai ter uma irradiação que simula um ciático. Você pode ter uma dor na musculatura do bumbum, por exemplo, no músculo piriforme, que simula também o ciático, tá? E e esses com casos todas não. as coisas que a gente tem na coluna, às vezes formigamento, às vezes Isso. perda de força, isso tudo pode No caso de perda de força, a investigação deve ser mais rápido. mais rápida, né? Perda de força sempre pode se tornar um dano permanente. Então voltando né, no quem trata, assim, então quais seriam os sinais, assim, de alerta, assim? Eu tenho uma dor que sempre tá, tem dia que dói, tem dia que não dói e É, tal, e eu vou levando aquilo naquela então, na macia. quando há, Quando que eu tenho que me assustar? Falar: "Não, espera aí, vou". por exemplo, a mudança da característica da dor, a mudança da irradiação, déficits motores, ou seja, perda de força, ou um formigamento que não passa de forma alguma, ou a incapacidade de fazer xixi ou fazer cocô, isso são sinais de alerta maiores que devem ser procurado até o serviço de emergência, né? Pronto-socorro, né, num Pronto-socorro. caso de você observar um sinal desse, não fica Não fique enrolando. esperando
antes que o déficit se torne definitivo. O déficit que você fala é essa perda, assim, o que A perda dessa sensação, né? Seja Uhum. ela sensitiva, seja ela de motora, seja ela da capacidade de fazer xixi, Então você pode, dizendo de uma forma mais leiga, você ficar com uma sequela mesmo que uma eles não sequela. consiga reverter Reverter. com a cirurgia. Perfeito. Bom, então, né, desculpa ter te interrompido, eu estava falando realmente das causas, assim, quais são os problemas que a gente pode ter na coluna? Então, a maioria dos problemas, né? Eles provêm de ordem degenerativa. À medida que a gente envelhece, esses buracos, né, naturais que tem na coluna, onde passam alguns nervos, eles podem diminuir de tamanho, tá? E nessa diminuição de tamanho, seja por uma hérnia extrusa, seja pelo um bico de papagaio, ele pode acometer um nervo. Então, assim, as causas são várias. Você pode ter uma causa degenerativa, você pode ter uma queda e uma fratura de um osso da coluna, você pode ter um impacto de alta energia cinética e fazer uma lesão na coluna. Tá, então deixa eu tentar entender. Então, a as causas de dor na coluna, elas vão passar por uma redução do quando o nervinho, né, o fio tá saindo, ele vai ser espremido, Sim, mas ele ponto. pode ainda ser espremido dentro da coluna. Pode ser espremido dentro da coluna. Isso, nós temos um buraco, que é o canal vertebral, que é onde, a depender do nível, passa a medula e depois começa a sair o que se chama de raízes, Então a né? gente se espremer aqui no meio ou na saída, Ou na nós vamos saída ter vai ou ter, dor ou ou um problema de um realmente de problema perda de perda de de função. movimento. Praticamente as 2 coisas, né. Então, assim, a gente Sim, sempre, tá assim, atento a esses sinais, perdeu a função ou perder ou ter dor ou formigamento. Formigamento é o quê? É um pouco de dor? formigamento é uma alteração da percepção de dor, é a Então é uma alteração da dor, sensibilidade. é um tipo de dor, seria? Formigamento é igual quando tem uma anestesia no dente que você sente que cabo, às Tá vezes, do voltando. nariz não está percebendo tão bem igual estava, tá? Aquela sensação de incômodo. Mas você pode ter, por exemplo, alterações na Mas é do musculatura. mesmo nervo, então. É o nervo da dor, é o nervo que dá sensibilidade, É que que esses está nervos, espremidos ou não. eles têm uma parte que é motora e uma parte que é sensitiva, né? Normalmente, quando a compressão é menor, você tem mais alteração de sensibilidade do que motora, né? Hum. Motora, ele é, digamos, mais resistente, né, à perda. Mas, assim, com relação às causas, né? Você pode ter alteração da musculatura da coluna que simula também essas dores. E essas causas não são realmente cirúrgicas, né? As causas cirúrgicas, eu acho que são as causas que você tem uma instabilidade na coluna, em que a coluna tem uma mobilidade, que ela tem uma mobilidade natural, mas quando ela tem uma mobilidade que ela não deveria ter, ou quando ela tem um fechamento desses buracos, né, dos forames. E esses fechamentos acontecem por causa desse movimento dos discos, desses ligamentos dessa região. O buraco ele pode ser fechado, digamos assim, por alguns processos. Se você tiver uma fratura, por exemplo, que quebra o osso e o osso vai para dentro do canal, você tem um apertamento. Isso acontece, por exemplo, uma pessoa mais idosa que tem osteoporose, pode acontecer sozinho? Ou Pode, preciso ter pode um sim. trauma, preciso cair, eu preciso ter um acidente, ter alguma coisa ou não? Tô normal. Normalmente, assim, o que muda é a energia cinética envolvida nesses impactos. Por exemplo, já vi pacientes que estavam no ônibus, o ônibus passou em uma lombada, quando ele caiu, ele teve a fratura. Ele sentiu dor, olha, fraturei, tá? E você tem devido à capacidade de resistência desse osso, tá? Mas se não só o osso, você pode ter alteração também no disco. Uma pressão nesse disco, imagina uma almôndega, né? Quando você amassa ela e ela abre para os lados, também ela diminui tanto o local de saída do nervo quanto dentro do canal, tá? Então, todas essas alterações, né, elas levam a uma alteração que pode refletir como dor, né, Então, na sua maioria. então a gente estava pensando, né, você falando, estava pensando na parte de obesidade, né, que a gente às vezes associa, né, que o paciente um pouco mais obeso teria mais propensão É, a ter o problema de coluna. sim, a obesidade, né, nós como bípedes, né, nós temos uma carga axial sobre a coluna. É igual a gente imaginar uma fundação de uma casa. Você faz uma fundação e fala: eu quero ter uma casa de 2 andares.
Não adianta, após o cálculo dessa fundação, você colocar 3 andares, 4 andares, tá? Tem que lembrar que existem alterações de estrutura, porque senão todo lutador de sumô também teria Problema de coluna. doença de coluna. É bem provável que tenha algum grau, né? Mas é menos do que a maioria da população não praticante do esporte, né? Vamos assim dizer, considerada o obeso sedentário, né? Então, o Mas é problema por de carga axial, tá? então, assim, mais peso vai espremer Sim, é a maior, almôndega. mais sem dúvida, tá? E sobrecarga da musculatura. Tem que lembrar que também nós não estamos vendo aqui, mas em volta dessa coluna existem músculos, né? Que imagina uma tenda de circo, em que você tem um mastro principal. O mastro principal ele não é enfincado, ele não é ancorado na terra. O que sustenta ele em pé são aquelas cordinhas, né? E aquelas cordinhas é que fazem a função da musculatura da coluna, tá? Essa musculatura mantém essa estrutura apoiada, Estável. estável. Às vezes, se a cordinha está frouxa, né, a musculatura pouco funcionante ou atrofiada, a chance de lesão é maior. É, eu já vi algumas cirurgias suas em que as pacientes me chamou a atenção as pacientes serem muito magras. Sim, E por que que então, assim, né, nesse é caso que existem alterações com relação à estrutura das partes moles da coluna. Igual, por exemplo, o doente marfanoide, que tem alteração de ter um colágeno muito elástico, o né? morfológico daquele paciente que é mais comprido, Isso, mais alto, bem magro, sim, um tipo mais longilíneo. que ele consegue dobrar a mão e ter uma elasticidade. Então, assim, às vezes a estrutura da coluna dele não é tão resistente. Existem diferenças de colágeno, igual o colágeno de pele, é um pouco diferente do colágeno de outros locais, né? Então, nesses pacientes muito magrinhos, o problema também é o disco, essa Sim, só que na construção dele, vamos assim dizer, né? então ele seria mal formadinho. E num paciente obeso, você teria um aumento de De carga carga axial. E você pode ter um espremendo. paciente obeso que tem uma Aí, ó, alteração poxa, que duplo azarado, é. duplo azarado é sacanagem. E Bom, você tem, por aí, aqueles pacientes que são muito fortes, né? Que tem uma musculatura muito forte, que talvez esteja preparado para essa carga, né? outra uma pergunta interessante, uma pessoa que ele pergunta se tem fator ligado à parte genética, porque ele tem mais casos de dor na coluna na família. Tem, fatores Não, genéticos relacionados? não tem um fator genético específico igual alelos de câncer de mama, né? De síndrome de Cruzon, mas tem na formação dessas musculaturas, né? E, Tá? e, De e- você ter alterações na estrutura de suporte. e isso já é mapeável hoje? Não, Não, é só uma. não é igual por ecranosinostose que Ele você está tem procurando o gene. um gene que você consegue correlacionar a essas doenças. Tem uma mãe que pergunta se criança pode ter dor de coluna. Pode. Normalmente, assim, quando você tem essa alteração, né, da parte axial da coluna, em criança, o mais comum, e depende muito também da idade, né? Às vezes tem essa dor de crescimento que pode refletir um pouco doença de coluna. Mas o que é mais comum na criança são escolioses da criança, né? Criança começa, tem a coluna um pouquinho mais O que torta é e existe. escoliose? Escoliose o pessoal conhece como uma coluna em S, né? É uma curvatura. Mas escoliose seria basicamente uma torção da coluna sobre o seu eixo, tá? Imagina um pano de chão que você vai torcendo ele, tá? A coluna ela tem curvaturas, ela não é reta. Mesmo porque se ela fosse reta, ela não aguentaria o impacto da gente ser bípede. Um pulo seria uma carga axial muito grande. Ela existe essa característica serpentiforme nessa em S, né, justamente para amortecer parte de impactos, né. Só que na escoliose seria essa alteração em S, mas numa estrutura tridimensional rotacional. Então, essa preocupação com mochila, com as crianças carregarem muita coisa, tal, Então, não é uma coisa que a gente possa realmente achar que, não, que é bobagem. não, Deveria isso na ser verdade tem que ser muito bem respeitado. estudado e bem aplicado à criança, né. Você vê hoje que o tamanho de mochilas e a carga que as crianças carregam, né. Eu particularmente sugiro ter aquelas mochilas com rodinha, que seria mais prático, né. É um caso interessante. Musculação em criança. Musculação
só para a gente entender, estamos falando criança de que idade? Vamos Uns falar assim, a 12 partir dos anos? 12 anos, que hoje algumas crianças já Então, já falam em musculação e de repente pensar isso como é, olhar um vídeo e sair copiando alguma assim, coisa. eu não recomendo, tá? A criança ainda está em fase de crescimento e se o desejo dela for ganhar massa muscular ou achar que é magrinho, não sei o quê, existem outros esportes que ela pode praticar sem sobrecarregar, né, essa coluna dela. Eu vejo algumas alterações, né, assim, é claro, a pessoa que quer ter aquele corpo, um punhado de músculo lá, se é o desejo dela, que passe por avaliação e busque isso, mas alguns exercícios você olha por aqueles agachamentos com o cara levantando centenas lá de quilos, com certeza não é saudável a coluna, né? É, É legal de ver, mas talvez outras é, formas para fazer para sempre, se fosse uma o- melhor. Aqui tem várias perguntas sobre exames, né, então para a gente tentar, organizar a informação, como funciona, assim, essa investigação da coluna? Que exames que são é, feitos? Qual o papel de cada um? justamente, né? Quando você passar por isso que é importante você ter a avaliação da coluna. Justamente para você fazer o exame adequado. Igual eu falei, se você pega alguém de 60 anos que fala que está com dor e você fizer uma ressonância de cervical, lombar, torácica, você vai achar alterações. Umas 4. Assim, Em todos os todos os segmentos. lugares a gente fala, tem 5, 6 hérnias de discos. Você vai ter alteração. O que importa é que realmente o que dessas alterações está envolvido na clínica que o doente tem. Porque às vezes a dor é muscular, que vai melhorar com sintomáticos, tá? E com uma boa fisioterapia. Então, assim, o exame clínico ainda precisa ser antes, porque, assim, muitos pacientes às vezes me pedem: Justamente. "Ah, doutor, eu tô com dor nas costas", já E me quero pede o exame fazer. para É, me adiantar que eu vou no neuro, eu já vou com o exame. então. Eh, Eu acho que você pode até pedir, só que ele vai fazer o exame, vai passar por avaliação e talvez ele tenha que fazer outro. Exceto do doente, talvez que já tenha, ele saiba que a dor dele é daquela alteração, já passou, já teve aquela dor alguma vez, repetiu a dor, sabe que tem esse diagnóstico, que não foi cirúrgico nessa primeira vez, ele pode falar, talvez agora já quero adiantar, né? então, Mas o melhor é sempre passar. Eu acho que começar mesmo da forma normal, fazer um bom exame sim, fazer clínico. uma boa história clínica, se, se o doente está fazendo as coisas que ele tem que fazer para tratar a coluna dele, mantendo atividade diária. Eu acho que o exame complementar não dá um diagnóstico para doença de coluna. Bom, então acho que feito o exame, também as pessoas perguntam sobre tratamento. Presumo que tratamento não dá para dar um tratamento, né, Duane? É Você vai precisar realmente de identificar qual f a onde parte da fiação justamente, está está espremido. machucado aí. Justamente, o tratamento sempre é personalizado. Vai depender da idade do doente, da, da quantidade que ele está, digamos assim, machucado ou amassado essa fiação aí, né? Mas assim, a grande maioria hoje dos tratamentos são clínicos. Eles têm melhoras clínicas. Ah, Estatisticamente falando, eu acho que talvez 3% da população com doença de coluna vai ser encaminhada a uma cirurgia. nossa, é bem pouco É que que a queixa exato, é pela queixa grande, grande. né? Tá, mas assim, porque às vezes são dores, carreguei um botijão de gás, estou com dor na coluna. Aí, não quer dizer que essa vai ser um caso que será encaminhado à cirurgia. Vai tomar seu anti-inflamatório, o seu relaxante muscular e vai melhorar, tá? Aí, e assim, depende muito do diagnóstico. No caso de estenoses, né, ou hérnias de discos verdadeiras, vamos colocar assim, porque você tem graus de diferenciação da doença desse disco. Você pode ter um inchaçozinho do disco só, E o um disco inchaçozinho preto, reverteria, por exemplo? não reverteria, mas a dor passaria sozinho. Porque às vezes Hum, esse não é bem um inchaço, é o que eles chamam de bulging, que seria assim, aquele disco que ficou preto por desidratação e perdeu um pouco de altura, e o amassadinho na almôndega é menor, né? Desde alterações em que parte do disco, né?
o núcleo dele sai e empurra o nervo. E esse não tem jeito, ele vai estar lá, tem como se fosse uma bolinha empurrando E esse nervo e justamente. E a depender da clínica, é melhor operar, antes que o doente tenha um déficit definitivo. que já vai estar sendo pressionado Sim. o canal. Então, acho que Pode ser, por exemplo, o envelhecimento, a degeneração, né? O envelhecimento é igual a barba branca, o cabelo branco, as rugas que aparecem, né? Na coluna tem o envelhecimento também. E à medida que envelhece, a tendência, né, é que esses buracos eles se tornem mais apertados. A história natural da coluna, a história natural do envelhecimento da coluna, é que a coluna fique rígida, é que ela se torne uma estrutura rígida. Só que assim, se você passar de 20 anos, quando a sua coluna está bem formada, está toda elástica, para 90 anos de uma forma muito natural, possivelmente você não vai ter dor de coluna. Por isso que a gente conhece pessoas que, vozinhos aí de 90 anos, sim, praticam esporte, têm uma atividade normal e se queixa um pouco de doença na coluna, mas um grau de dor tem. Pode ter dor em ombro, dor de joelho, quadril, isso vai ter. Mas se nesse inteirinho, né, você tiver alguma dessas alterações, você com certeza vai ter uma queixa maior da coluna. Uma estenose do canal, uma hérnia foraminal, então uma fratura osteosporótica, uma fratura de estresse por exercício. então realmente o tratamento ele é muito individualizado, né? Então Sim. não dá para você comparar com alguém que fez, porque eu queria desse jeito, com cicatriz assim, cicatriz assado, talvez um Mesmo, pouco de mesmo em tratamento, talvez não exista consenso na literatura sobre tratamento da coluna. Mas existem princípios de tratamento de coluna que devem ser seguidos. Princípios como estabilização da coluna e descompressão. por isso Você pode propor assim, para doentes semelhantes, assim, um colocar parafuso e outro não. Depende do grau de descompressão que se for fazer. por isso que às vezes até entre médicos, às vezes o paciente se queixa de ter propostas um Sim, pouco diferentes. diferentes, né? Então, Existe de acordo com que o caminho que o cirurgião está propondo para. sim, para o tratamento daquela doença específica. Então, assim, Tá? em resumo, é desentupir o canal, né? E tentar Descomprimir, né? descomprimir o canal. Então, né, pensar, né, tenta falar de uma forma leiga, a gente tem alguma coisa que aperta, a gente desentope esse lugar e tentar ganhar de novo a altura ou evitar o movimento que de novo possa Possa. espremer novamente esse nervo. E Isso nesse falando. aí tem vários caminhos que o cirurgião poderia escolher. Sim. E a depender, às vezes um doente com várias comorbidades e que talvez a coluna dele precise de cirurgia, mas o paciente em si não tem essa condição, você faz até procedimentos mais paliativos, né? Infiltrações, alguma coisa assim. Então você tem essa opção de melhorar a qualidade de Sim, vida sem, às vezes, fazer um tratamento assim de vamos trocar a coluna, porque ela isso. tá tão estragadinha que teria que trocar a coluna inteira. O paciente já não teria essa Então, condição e a gente faz um. talvez a coluna dele seja cirúrgica, mas o paciente não tem essa condição, Uhum. tá? Só gostaria de falar um porém aqui, que tem outras doenças também que causam sintomas muito semelhantes e está relacionado à coluna. Então, você pode ter um tumor na coluna, pode ter um câncer na coluna. Uhum. Você pode ter uma metástase, por exemplo, de um câncer de mama, de um câncer de pulmão ou um câncer de próstata parar na coluna. Tá? Você pode ter doenças benignas, tumores benignos também que acometem a coluna. E até malformações, né? Malformações vasculares, uma MAVE que pode romper e fazer um hematoma na coluna e precisar de uma cirurgia. Tá? A gente falou, deu foco nessa parte, mas na parte estrutural Uhum. desse arcabouço, né, da coluna vertebral. Mas você pode ter doenças que não estão relacionadas à parte de estruturação. Então, de Tá? repente, você tem um sintoma de como se fosse uma degeneração Sim, e descobre um tumor. um tumor ou alguma outra Uhum. coisa que pode estar ali também comprimindo esse, Sim, esse, esse esse canal, nervo né? Esse específico. nervinho. Gostaria muito de você, como é uma coisa muito específica, né? Do tal do nervo ciático, né? Que, assim, todo Então, mundo fala, é o, praticamente uma o, o curiosidade, nervo né? ciático, Das pessoas, assim, eu é, tenho nervo ciático. graças a Deus todo Todo mundo mundo tem um tem. nervo ciático. O nervo ciático é um nervo formado pelas últimas raízes, né, lombares e as primeiras sacrais.
tá? Ele forma um nervo que passa sob uma musculatura específica, a musculatura do bumbum, né? E o músculo piriforme, e ele tem aquele trajeto normal que vai até a perna. Então, assim, qualquer alteração em uma das raízes desse nervo, você pode ter essa sintomatologia na perna. Se você tiver uma tendinite no bumbum, que se chama de tendinite glútea, você pode também comprimir o nervo naquela região e pode dar essa sintomatologia também. Tá? Por isso que o exame físico é extremamente importante. E você fazer aquelas manobras que sensibilizam, falar, não, realmente a dor aqui é quadril, não, realmente a dor aqui é foraminal. Então, na passagem do nervo, então, Em em qualquer todo trajeto, parte do caminho, você pode ter ele pode ter uma compressão e ter o mesmo tipo de dor. uma dor muito semelhante, né, vamos assim dizer, que causa essa percepção, né? São várias causas, né? Umas na coluna e outras E, completamente fora da sem coluna, dúvida. inclusive. Uhum. Ah, olha, pergunta interessante. Exercícios em quem tem problema de coluna. Quem tem problema de coluna pode fazer exercício? Quem tem problema de coluna, ele deve fazer atividade física, tá? Ele tem que fortalecer esse grupo de musculatura em volta da coluna, que é denominado de core, né? Musculatura Não de dá barril. nem pra usar minha desculpa, então? Como assim? As pessoas que têm problema de coluna, assim, não posso fazer Não, exercício. Meu muito médico pelo contrário, tem não. que fazer. O médico com certeza não vai contraindicar atividade física, mas existe um grupo de atividades que ele não deve fazer. É igual, às vezes você vai em academia e vê lá um indivíduo com quase centenas de quilos caminhando. Eu acho que é uma carga muito grande na coluna. Tá? Até ser bípede é difícil, imagina ser bípede com carga, né? Mas ele deve fortalecer a musculatura da perna, deve fortalecer a musculatura do joelho, musculatura da coluna, hidroginástica. Ele tem várias opções. Tá? Até fisioterapia como Pilates, por exemplo, é bem indicado. Tá? O alongamento. Isso são atividades que fortalecem esse grupo muscular. Né? E o treino pesado de musculação poderia, desde que Não bem tenha orientado. carga bem orientado e dando carga axial. Tá? Então, Quando se é novo, até que não tem tanta repercussão. Não é que pode, tá? Entendeu bem? Não tem repercussão porque você é novo, você carrega é forte, mas tem que pensar que você vai envelhecer, essas estruturas vão envelhecer, que a sarcopenia, né, que é o envelhecimento da musculatura, vai acontecer de um momento ou outro. Tá? Então, assim, você tem que fortalecer a musculatura para que quando você tiver 80 anos, sua musculatura esteja saudável, né? Mas os exercícios eu acho que eles têm que ser bem orientados. Tá? Não vai achar que vai ser igual o filme do Rock, que você vai cortar árvore, carregar alguma coisa e vai ficar igual o Rock. Não é bem assim. a gente pode até um dia chamar, né, um profissional da para a É. gente ter essa conversa. Ele pode passar até Sim, assim, algumas sim. sugestões, né? Bom, e aqui tem os pacientes realmente perguntando de uma dor crônica, né, da coluna, assim, o paciente que tem dor por muito tempo, É, assim, sempre dói, mas ela não muda, é e o- ele faz fisioterapia, faz coisas, é aquilo melhora e volta. a Como é partir que é do o momento que manejo você disso? tem uma alteração estrutural da coluna, é provável que você tenha dor. Sempre uma parte da musculatura vai estar sobrecarregada, tá? Não tendo realmente, você vê degeneração, fala assim, mas quando essa degeneração é cirúrgica, né? E a gente vai falar em um outro programa das indicações dessa cirurgia, mas quando que é cirúrgica? Tá? Normalmente você olha e fala, não, você ainda não tem essa indicação. E você vai tratando essa dor, mas você tenta promover a melhor qualidade de vida do doente. O que depende disso, por exemplo, às vezes o doente tem essa dor, mas a qualidade de vida dele, por questionários, ele refere que não, essa qualidade é muito boa, eu estou muito bem. Ah, perfeito. Bom, eu acho que assim, existem algumas outras perguntas sobre tratamento. Eu acho que valeria a pena a gente, No num próximo. próximo episódio, a gente se Uhum. aprofundar um pouquinho sobre essas formas de tratamento de coluna. Porque realmente, né, pelo que eu percebi, é uma coisa muito mais Sim, complexa, sim. né, do que a gente tem essa tendência de colocar tudo no mesmo balaio, né? Tipo É. a dor, dor É, nas costas, dor na eu coluna, só né? gostaria de fazer um parêntese aqui. Dor de coluna, ela traz um problema social muito grande.
relacionado a afastamento de trabalho, ganhos secundários. Então, por isso que ela tem que ser muito bem avaliada. Ela não pode ser desvalorizada, dor na coluna. Porque você pode passar batido, né, despercebido por alguma doença, mas também ela precisa ser avaliada de uma forma muito criteriosa, né? Perfeito, muito obrigada. Acho que esse foi só um começo Sim. de uma conversa e nós vamos ter que nos alongar sobre esse assunto. Com certeza. Agradeço você, representou muito bem a nossa audiência. Muito obrigada. Muito obrigado. Espero ter correspondido, pessoal. Assim, se eu esqueci de alguma pergunta, podem solicitar novamente. A nossa audiência, qualquer dúvida, encaminhe perguntas, teremos o maior prazer em responder. Muito obrigado por acompanhar o Semcast e até o nosso próximo episódio. Alessandra, muito obrigado. Obrigada.